Bom dia, amados irmãos. Estamos mais uma vez reunidos em o nome do Senhor. Vamos à leitura do Salmo de número 24, atendendo a santa convocação do Senhor. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Juntos louvaremos o Senhor, dando início a este culto solene. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam e buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da Glória das hostes, Senhor.
Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Amém. Vamos buscar ao Senhor nosso Deus em uma oração de invocação. Feche seus olhos, eleve agora ainda mais o pensamento, o coração ao nosso Deus. Senhor Deus, Criador dos céus, da terra, Deus poderoso, Deus que é infinito em graça, em misericórdia, Deus que é infinito em poder, em amor, em justiça. Senhor, o Senhor que está no controle absoluto de todas as coisas e que tudo estabeleceu debaixo dos teus pés, debaixo, Senhor, da tua santa autoridade. Deus, nós estamos reunidos nesta manhã em o teu nome, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Meu Deus, estamos reunidos por intermédio do teu Espírito Santo para te prestar, Deus, um culto, Deus, verdadeiro, um culto, Senhor, fiel à tua palavra, aos teus mandamentos, à tua Escritura. Senhor, nós pedimos e rogamos que nesta manhã possamos ser achados entre os fiéis da terra, Senhor. Rogamos que nesta manhã nós possamos ser achados entre aqueles que te buscam em espírito e em verdade, Senhor. Rogamos ao Senhor que possamos ser achados entre o remanescente fiel desta terra. Deus, nós consagramos ao Senhor todos os atos deste culto, que possamos ser edificados pela Tua palavra, ser edificados pela Tua graça dispensada a nós nesta manhã. Deus, que possamos ser edificados pela comunhão, edificados, meu Deus, pelo Santo Evangelho e que possamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Nós rogamos a Tua ajuda, ó Pai querido e amado. Nós rogamos pelo intermédio do Teu Espírito Santo que possamos ser conduzidos, Deus, diante da Tua presença, sendo, Pai, achados em fidelidade ao Senhor. Nos ajuda, Deus, porque somente com o Teu Espírito Santo, somente com a Tua ajuda podemos nos apresentar de forma digna diante do Senhor, ó Deus. Porque através do sangue do Senhor Jesus Cristo é que fomos lavados. Porque através do sacrifício da cruz, do padecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, é que podemos ser achados diante do Senhor. Deus, nós colocamos tudo nas Tuas mãos e rogamos, Pai, que possamos estar nesta manhã diante do Senhor em todo o tempo. Tenha liberdade entre nós e abençoa, Deus, as nossas vidas. É o que nós te pedimos de todo o nosso coração e agradecemos o nome santo e poderoso do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Vamos louvar ao Senhor em resposta à convocação do Senhor, a esse momento de oração, com o Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade. Para sempre permanece, aleluia. Eu convido a amada igreja para, assentados mesmos, confessarmos a nossa fé através da leitura do Credo Apostólico. Para quem acompanha, está na página 67. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza, na carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos um momento de contrição, de oração, e antes eu queria meditar em alguns versículos com os amados irmãos. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amados irmãos, o nosso irmão Tiago, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo, ele começa esse trecho desse texto dizendo que o homem que suporta com perseverança a provação, ele é bem-aventurado, é mais do que feliz. E ele nos dá aqui logo depois a chave para vencer a provação. Ele diz: porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É uma forma de escrever muito parecida com o que nós encontramos em Provérbios, e essa constatação de Tiago também é muito parecida com a que nós encontramos nas cartas do Apocalipse, nas cartas do Senhor Jesus às igrejas lá em Apocalipse. Ao que vencer, ao que for aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. A chave aqui é o amor a Deus. A chave para perseverar na fé é o amor ao Senhor. De uma forma bem sintética, muito resumida, amar a Deus é você ter uma vida piedosa, uma vida de boas obras, uma vida de oração, uma vida de fé, uma vida penitente de fato. Então, quando nós nos esforçamos e nos atentamos para ter uma vida diante do Senhor, nós passamos a ter condições de vencer o pecado e também vencer as provações. Um outro ponto que Tiago ele toca aqui é de que a tentação não vem do Senhor. Muitas pessoas dizem hoje que o Senhor as tenta, que isso é errado, irmãos. O Senhor não pode ser tentado, o Senhor não concebe o mal, jamais concebeu o mal. É uma discussão grande, filosófica, ética, a respeito da origem do mal moral,
Mas eu vos garanto que através das Escrituras, o mal ele não provém do Senhor de forma alguma. O mal moral, de maneira absoluta, aqui a Bíblia diz que, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O mal nasce dentro do coração do homem, quando este dá lugar à cobiça, dá lugar a esse desejo maligno. E aí sim, Satanás, ele pode ter um papel aqui, e não é um papel de fazer ninguém pecar. O diabo, meus irmãos, não obriga ninguém a pecar. Ele pode sugestionar algumas coisas diante de nós. Mas o pecado, ele nasce no coração do homem. A cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado. Então, quando o homem alimenta a cobiça, é como o pastor sempre fala um ditado, né? A gente não pode impedir o pássaro de voar sobre a nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de fazer ninho lá. Então, eu sempre digo o seguinte, o pecado, e eu vi um pregador americano dizer isso uma vez, nós precisamos de 5 segundos para vencer o pecado. Apenas 5 segundos. Quando surge um pensamento mal, quando surge o desejo de pecar dentro do nosso coração, na nossa mente, são 5 segundos, irmãos. 5 segundos para dobrar os joelhos e rogar ao Senhor e clamar ao Senhor pela sua ajuda. Esse é o tempo necessário para que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça e nós deixemos aquele pensamento mal, aquele pensamento de cobiça, aquele pensamento errado de lado e prossigamos uma vida de santidade ao Senhor. Então, eu quero nesta manhã convidar os amados irmãos a rogar ao Senhor ajuda nesse sentido. Se há algum pecado que precisa ser confessado, confesse você e Deus diante do Senhor, de coração, e tenha isso em mente. Nós não somos tentados por Deus e nem por ninguém, somos tentados pela cobiça que nasce dentro do nosso próprio coração. Então a chave para vencer o pecado está também aqui. Amar a Deus, rogar ao Senhor pela sua ajuda, são 5 segundos. Nós vamos ter um pouco mais do que isso agora, para pedir ao Senhor ajuda, que o Senhor nos fortaleça, que o Espírito Santo de Deus nos conceda caminhar diante do Senhor em santidade, afastados do pecado, afastados da prática do mal. Porque o pecado, se consumado, ele vai gerar morte. Nós não queremos a morte, nós estamos aqui buscando a vida que só o Senhor pode nos dar. Amém, irmãos? Então eu os convido neste momento a uma oração de confissão. Feche seus olhos. Leve a Deus agora as suas necessidades. Se você tem sido tentado, tentada a pecar, seja através de palavras, de atos, de pensamentos, seja o pecado cometido através da omissão, peça ao Senhor ajuda neste momento. Diga: Senhor, eu não quero que a cobiça gere dentro do meu coração o pecado. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, e é o momento propício para rogarmos, Deus, ao Senhor que é santo, que é sublime, ao Senhor que não tem a menor tolerância ao mal, ao pecado, Deus. Rogar ao Senhor a tua ajuda. Nós somos homens, temos uma natureza corrompida pelo pecado do Éden, temos uma natureza corrompida pelos pecados do nosso pai Adão. Senhor, e neste momento nós rogamos a Ti, porque sabemos que, apesar do pecado de Adão no Éden, nós também temos o sangue de Cristo na cruz, ó Deus. O sangue que nos lava e purifica de todo pecado, o sangue que nos proporciona ser chamados filhos de Deus, ser chamados Teus filhos, ó Pai. Deus, perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, as vezes que nós não conseguimos vencer a cobiça do nosso próprio coração. Ninguém, Senhor, é tentado por aquilo que não almeja,
por aquilo que não cobiça. Que nós possamos aprender, Senhor, a andar, meu Deus, em santidade, tendo uma vida, Deus, santa, uma vida de penitência, uma vida piedosa diante do Senhor, ó Deus. Que nós possamos aprender todos os dias como praticar o amor ao Senhor. Nós sabemos que praticando o amor ao nosso próximo, aos nossos irmãos, que praticando as boas obras que o Senhor preparou para que nós praticássemos, que praticando uma vida de oração, uma vida de consagração, que nós possamos assim, meu Deus, caminhar e assim ser achados diante do Senhor. Nos perdoa todos os pecados, Deus. Nos perdoa pelas vezes em que nós reiteradamente ofendemos a Tua santidade, ofendemos a Tua palavra, ofendemos o Teu Espírito Santo, a Tua presença, Deus. E nos ajuda, Senhor. Nós rogamos pela Tua ajuda, porque somente através dela, somente através do Teu Espírito Santo, é que nós podemos, Senhor, ter obras de arrependimento, ter frutos de arrependimento no nosso coração. Nos conceda, Deus, nós rogamos, tais frutos. Nos conceda, Deus, nós rogamos o arrependimento. Nos conceda, Deus, nós rogamos a capacidade de caminhar conforme a Tua vontade em todo o tempo. Deus, sabedores de que a Tua graça e a Tua misericórdia nos sustentam e nos trouxeram até aqui, nós nos apegamos a Ti, Senhor, e dizemos não ao pecado, dizemos não à cobiça do nosso coração, não aos desejos da carne, e dizemos sim, ó Deus, ao Teu Espírito Santo, dizemos sim à Tua palavra, dizemos sim, ó Deus, à Tua presença, que nós possamos ser achados em santidade diante do Senhor. Amém. Um pouquinho para frente, irmãos, de Tiago, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Capítulo 3, versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Que possamos assim prosseguir, irmãos, tendo em Cristo a nossa esperança, tendo em Cristo o exemplo das nossas vidas, sabendo que pelo sacrifício, pelas chagas, pelo sofrimento do Senhor Jesus Cristo, nós hoje podemos ser chamados de filhos de Deus. Nós hoje temos acesso ao perdão do Pai, à reconciliação com o Senhor.
e assim possamos caminhar com todo o bom procedimento, buscando sempre seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos louvar ao Senhor com o hino Fonte da Celeste Vida. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos viestes conceder, nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emana a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que esta instrução produz. E gozamos alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Essa é a nossa oração para este momento em que receberemos do Senhor a instrução através da sua palavra. Eu os convido à leitura de Isaías capítulo 53. A pregação de hoje, ela foi preparada pelo pastor Adriano Gama, pastor da Igreja Reformada do Brasil em Colombo, no Paraná. Isaías capítulo 53, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.
Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos à leitura do Dia do Senhor, de número 15. Dia do Senhor 15. Pergunta e resposta 37. Nós estamos estudando o credo apostólico, que nós confessamos no início deste culto. E quando confessamos que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, a pergunta 37 diz: o que você confessa quando diz que ele padeceu? Durante todo o tempo em que viveu sobre a terra, e especialmente no final, Cristo suportou no corpo e na alma a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana. Assim, por seu sofrimento, como o único sacrifício de expiação, ele redimiu o nosso corpo e a nossa alma da condenação eterna e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. 38. Porque ele padeceu sob o julgamento de Pôncio Pilatos. Embora inocente, Cristo foi condenado por um juiz terreno, e assim ele nos livrou do severo juízo de Deus que haveria de cair sobre nós. 39. Há algum sentido especial em Cristo ter sido crucificado e não ter morrido de outro modo? Sim, por causa disso tenho a certeza de que ele levou sobre si a maldição que estava sobre mim. Pois quem era crucificado era maldito de Deus. Amada congregação do nosso Senhor, o evento mais lembrado pelo cristianismo é o padecer de Jesus Cristo. Inclusive nós estamos agora nos aproximando do Natal. O padecer do Senhor Jesus Cristo é um evento muito mais lembrado até do que o próprio Natal. Os cristãos católicos, por exemplo, são lembrados do sofrimento de Cristo todos os dias nas missas romanas. Também através de imagens, de pinturas, crucifixos, está lá a imagem de Cristo padecido. E no meio artístico também vemos esse esforço de lembrar dos sofrimentos de Cristo, por meio, por exemplo, de filmes e peças teatrais. Quem não ouviu falar do filme A Paixão, de Mel Gibson? Ou o espetáculo da Paixão,
lá em Nova Jerusalém, no estado de Pernambuco, famosíssimo na época da Páscoa. Nós não precisamos ir muito longe. Anualmente, nós também temos aqui na nossa cidade a encenação da Paixão de Cristo. Acho que a maioria das cidades fazem essa encenação. O objetivo dessas obras artísticas é somente enfatizar uma coisa: o sofrimento de Cristo, chamando a atenção às fortes cenas de tortura e de sofrimento. Essa ênfase, ela recai sob o fervor para reforçar, sabe o quê? O sacramento papista da missa. Agora, qual o resultado de os cristãos católicos se lembrarem tanto do sofrimento de Cristo por missas, crucifixos, pelas artes, por filmes? Isso tem produzido, irmãos, um cristianismo autêntico, cujos frutos são vidas alegres em Cristo? Essa ênfase tem contribuído para o surgimento de cristãos mais confiantes na salvação somente em Cristo? Os cristãos têm aprendido a honrarem os mandamentos de Cristo? A igreja deve sim falar do sofrimento de Cristo, porém, não com esse objetivo, nem outras invenções de homens que somente enfatizam o sofrimento em si. Essas invenções de homens não apontam o verdadeiro objetivo desse sofrimento. O Senhor Deus chama você aqui hoje para lhe falar, conforme a Escritura, que Cristo padeceu. O Senhor Deus faz isso para dar a você uma boa notícia no sofrimento de Cristo. Assim, eu vos anuncio o Evangelho de Cristo no seguinte tema: Jesus Cristo padeceu. Nós vamos ver aqui 3 pontos hoje. Esse padecimento ele foi profetizado, esse padecimento ele foi cumprido e esse padecimento ele foi a nossa salvação. O profeta Isaías foi aquele profeta que mais profetizou acerca de Jesus. Isso lhe rendeu o título de o profeta messiânico. O profeta descreveu muito bem o padecimento de Jesus Cristo. Ele anunciou Jesus como o servo sofredor. No capítulo 53, versículo 1, Isaías pinta uma imagem de Jesus Cristo estranha àquelas pinturas que nós conhecemos e que nós vemos por aí. Isaías não profetizou a imagem de um homem bonito, de olhos azuis e cabelos lisos, como nós vemos em ilustrações que dizem serem de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele diz que Jesus Cristo foi um homem sem atrativos visuais, homem de dores e que sabia o que era padecer. O profeta Isaías revela Jesus Cristo como um homem que não foi acreditado, sem uma mensagem atrativa para os homens deste mundo. Jesus, ele foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Essa foi a profecia de Isaías, e o cumprimento dela foi visto nos evangelhos. João capítulo 1, versículos 10 e 11 diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O apóstolo Paulo, em Romanos 10,16, explica a incredulidade da parte de Israel, com base no texto de Isaías 53:1. O apóstolo mostra claramente Jesus sendo rejeitado por seu povo, segundo a carne. 800 anos antes de Jesus nascer da Virgem Maria, Isaías profetizou. Olha só, vamos ver aí Isaías 53, versículo 3. Novamente. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Irmãos,
O desprezo e a rejeição era parte do padecimento. É muito doloroso ser desprezado e rejeitado. O desprezo e a rejeição se tornam mais dolorosos se vêm daqueles a quem você ama. Se você passou por isso, de ser desprezado, de ser rejeitado, você sabe o que eu estou dizendo. Jesus Cristo foi rejeitado, desprezado por aqueles a quem Ele amava. Jesus Cristo amava o seu povo e Ele veio salvar o seu povo. Se desfez da sua glória nos céus para vir aqui salvar o seu povo, e o seu povo o desprezou, o rejeitou. Mas quando Jesus chegou aqui, Ele sentiu na alma e no corpo essa dor do desprezo. Jesus, junto com o Pai, no céu, era pelos anjos adorado e louvado. Mas aqui na terra, desde o seu nascimento, foi desprezado e rejeitado. Foi desprezado e rejeitado pelos donos da hospedaria, e por isso nasceu numa manjedoura. Foi desprezado e rejeitado quando iniciou o seu ministério de pregação. Foi desprezado e rejeitado por seu povo. Foi desprezado e rejeitado pelas autoridades do seu povo. Foi desprezado e rejeitado pelas autoridades dos romanos. Foi desprezado a ponto de as pessoas virarem o rosto. E por final, o mais duro e terrível desprezo, a mais dura e terrível rejeição de todas. Jesus Cristo foi desprezado e rejeitado por Deus naquela cruz. O Pai feriu e rejeitou e virou sua face para o seu amado Filho. O profeta Isaías viu isso e o Evangelho mostra o desprezo que Jesus Cristo padeceu. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías nos fala o Evangelho do padecimento do Messias. Todo o padecimento de Jesus era a mão de Deus sobre ele. Pedro proclamou o Evangelho no dia de Pentecostes, dizendo que todo o sofrimento de Jesus era conforme o desígnio e a presciência de Deus. Atos 2, 22, 23. Nesse sermão do dia de Pentecostes, Pedro disse claramente, Atos 3, 13 e 18, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. E o apóstolo Pedro continua no versículo 18, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o Cristo havia de padecer. Isaías e todos os outros profetas falaram do padecimento de Cristo. E os apóstolos explicaram como Deus, o Pai, feriu o seu amado Filho. Quando lemos Isaías 53 e o que o Novo Testamento diz, nós podemos concluir que Jesus Cristo padeceu de verdade, corpo e alma, os ferimentos que o próprio Deus estava produzindo no seu amado Filho. Agora, irmãos, o que Jesus Cristo fez para padecer tanto desse jeito? Jesus Cristo foi fiel a Deus em tudo. Ele só falou a verdade. Jesus Cristo só fez o bem a todos os seus próximos. Então, o que fez Jesus merecer todo esse padecimento? O que fez? Foi o pecado, meus amados irmãos. O pecado que não era dele, pois ele em nada pecou. Mas foram os meus pecados. E os pecados seus também, os que você também cometeu.
Foi a nossa rebeldia contra Deus que o fez padecer. Isaías profetizou para a igreja, versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos nós fomos os culpados pela humilhação de Jesus Cristo. Essa é a verdade. Nós somos os culpados do padecimento dele. Somos os culpados da cruz. O evangelho pregado por Isaías e por Paulo é claro. Segundo os Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo foi desprezado, rejeitado e ferido por Deus. Por Deus e pelos homens. Por causa de mim e de você. Igreja do Senhor. Por causa de nós. Se não houvesse a nossa soberba lá na queda, então nosso amado Salvador não teria padecido a humilhação nessa terra. Se não houvesse a nossa rebeldia no jardim do Éden, não haveria o padecimento de Jesus Cristo no jardim do Getsemane. Se não houvesse a nossa rejeição a Deus no jardim do Éden, então o nosso amado Salvador não seria rejeitado por Deus na cruz. Por isso, irmãos, nós devemos odiar os nossos pecados, abominar e rejeitar qualquer pecado, pois foram esses nossos pecados que fizeram aquele que mais nos amou, a quem nós amamos, padecer. Jesus Cristo tomou o nosso lugar debaixo da ira de Deus contra o pecado do gênero humano. A ira de Deus que caiu sobre Jesus não era faz de conta, irmãos, mas era a ira justa de um Deus santo contra o pecado. Os golpes de Deus eram para ser dados contra os homens. Por isso se fala do gênero humano. E Jesus Cristo, ele se fez carne para levar os golpes mortais da ira de Deus, que seriam dados em nós. Ele fez isso em nosso favor. Por isso Isaías profetiza: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se você tem o perdão dos pecados e é recebido como amado do Senhor, então saiba que isso só foi possível por causa do padecimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo padeceu e isso foi a nossa salvação. Isaías fala o evangelho que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, hoje vocês têm a paz com Deus. Cada um de vocês tem. Porque todos os seus pecados foram perdoados por e em Cristo Jesus. Foi o padecimento de Jesus Cristo, a sua humilhação e o seu sofrimento infernal na cruz que fez a paz entre Deus e os seus eleitos. Não há mais inimizade entre Deus e a igreja, pois toda a justiça de Deus foi cumprida por Jesus Cristo. O justo morreu pelo injusto. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Ele padeceu tudo o que era necessário para pagar pelo pecado do seu povo e livrar o seu povo da ira de Deus.
Assim eu posso ter a certeza de que todos os meus pecados foram perdoados. É isso que nós confessamos no dia do Senhor 15. Posso gozar do amor e da graça de Deus, pois a justiça de Cristo é minha justiça. O profeta Isaías pregou o evangelho da justiça que vem de Cristo, dos versículos 6 ao 11, que nós acabamos de ler. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Aqui é Deus dizendo: o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meu amado irmão, minha amada irmã, você crê que Jesus padeceu? Como inocente, Jesus padeceu pelas mãos de Pôncio Pilatos. Você tem alguma dúvida sobre isso? Que Deus condenou seu amado e inocente filho? Você crê nisso? Você tem dúvida de que Jesus Cristo aplacou a ira de Deus? Você acha que ainda há algo que nós devemos pagar para sermos salvos do juízo de Deus? Veja o que o Evangelho diz: ele foi tido como ferido de Deus. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Jesus foi considerado um maldito. Jesus Cristo foi pendurado na cruz. O profeta Isaías viu o cumprimento da crucificação, pois maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3,13. O evangelho pregado por Isaías chama a igreja somente confiar na obra de padecimento de Jesus Cristo. Meu irmão, creia com todo o coração que Jesus Cristo, o servo sofredor, nos resgatou da maldição de Deus. Ele se fez maldição em nosso lugar. Isso é o que o Evangelho nos revela e chama a todos os homens a crerem. A igreja cristã confessa esse Evangelho no credo quando diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado. Você vê que creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Vai direto da concepção do Senhor ao seu padecimento. Um exemplo disso está no próprio sacramento da ceia do Senhor. A ceia do Senhor aponta para a morte de Cristo em nosso lugar. Cristo sofreu para nos salvar. A ceia do Senhor é para fortalecer a fé no Senhor Jesus Cristo, que morreu como sacrifício completo por todos os nossos pecados. A Santa Ceia não aponta para um Cristo humilhado numa cruz, não. Mas um Cristo que venceu a morte, subiu ao céu e está exaltado à direita de Deus. O Jesus Cristo que Isaías viu no final do capítulo 53, lá nos versículos 11 e 12. O Jesus Cristo alegre com todo o seu penoso trabalho e exaltado depois de ter sido humilhado. Vamos à conclusão, meus irmãos. E será que as artes do mundo levam os espectadores a verem o que o Evangelho nos diz? Será que aqueles filmes, aquelas encenações, aquelas imagens todas levam as pessoas a verem a verdadeira mensagem do Evangelho? Será que a imaginação do homem ela pode retratar o padecimento de Cristo? Será que as artes têm produzido cristãos que confiam somente em Jesus Cristo? Não.
Com certeza não. Por isso, aprouve a Deus salvar os que creem pela pregação do Evangelho, pela mensagem do Evangelho de Cristo, que Deus salva os pecadores. A mensagem do Evangelho é o meio estabelecido por Deus para comunicar o padecimento de Cristo. Nada supera a pregação do Evangelho, nada é mais completo do que o Evangelho. Para mostrar o objetivo de Jesus Cristo padecer, nada pode complementar o Evangelho revelado na Escritura. Ele, o Evangelho, somente Ele, comunica ao homem que para nossa salvação precisamos confiar somente no Jesus Cristo que padeceu. Meus irmãos, que o Senhor Deus nos faça mais confiantes na salvação que Cristo Jesus nos conquistou. Ele nos salvou por suas chagas através do seu sofrimento. Que o Senhor, pelo Evangelho pregado, conforme a sua igreja, conforte a sua igreja com a certeza do perdão dos pecados em Cristo. Que o Evangelho leve você a odiar o pecado e amar mais a Deus. Que o Evangelho leve você a confiar somente em Jesus Cristo para a sua salvação. Que o Evangelho leve você a viver uma vida de gratidão a Deus, de gratidão a Cristo. Ele padeceu no nosso lugar para termos a graça de Deus, a justiça de Cristo e a vida eterna nele. Que o Evangelho faça você valorizar mais a vida de comunhão com Cristo e com os seus irmãos em Cristo. Que você seja estimulado pelo Evangelho a usar todos os seus dons para que a pregação seja anunciada em todo o mundo. Assim, pelo Evangelho, que outros também sejam salvos do padecimento no inferno. A salvação que vem pela fé somente no Cristo que padeceu e ressuscitou para a nossa salvação. Amém. Vamos, como resposta a esse sermão, sentados mesmos, o cântico do Salmo 22. Só um minutinho. Só um minutinho, irmãos. Nós tivemos ali um pequeno percalço. Vamos louvar ao Senhor com o Salmo 22. E nesse momento que nós louvamos a Deus, medite nas palavras deste Salmo. É um Salmo que retrata exatamente o sofrimento de Cristo, mas também a sua vitória. E faça deste Salmo a sua oração. Durante este momento, também será oportuno, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pode ficar à vontade, a salva ali está. É um momento oportuno para ofertar ao Senhor também, tá bom? Vamos louvar a Deus. Deus meu, Deus meu cordeiro, desamparaste a mim, porque se acham longe de minha salvação. Meu grito, meu bramido, que
seio de minha mãe, desde o meu nascimento, a ti me entreguei. Desde o ventre materno, Senhor, tu és meu Deus. De mim não te afastes, pois a aflição já vem. Não há quem me acuda, pois touros de Bazã, muito fortes me rodeiam, qual boca de leão, que contra mim rugindo quer me despedaçar. Como água derramei, e os ossos todos meus estão desconjuntados. Também meu coração, qual será se tornou, e em mim se derreteu. Secou-se a minha força, e um caco se tornou. Pegada minha língua ao céu da boca está, e assim ao pó da morte fizeste-me deitar. Cercado estou de cães, uma súcia de homens maus, cercando-me transpassam meus pés e minhas mãos, e todos os meus ossos eu posso a eles contar. Me encaram todos eles, olhando para mim. Reparei minhas vestes e a túnica, porém, sobre ela todos eles a sorte vão lançar. Porém, Senhor de mim, tu não venhas te afastar, te apressa em socorrer-me, pois força minha és. Salvar-me vem da espada, das presas sim do cão, dos búfalos seus chifres, das fauces do leão. A meus irmãos teu nome
todas as famílias, de todas as nações, virão perante ele, então se prostrarão, pois do Senhor é o reino, governa sobre as nações, da terra aos opulentos, hão de correr adorar, e aos que ao pó desceram, a Deus vão se prostrar, e até que em sua vida não pode preservar, e a geração vindoura falar-se-á do Senhor, e a descendência a ele também nos servirá, hão de sua tua justiça a todos proclamar, e as gerações futuras dirão que Deus o fez. Amém. Nós estamos hoje vivendo o cumprimento da profecia deste salmo, louvando ao Senhor, entoando a Ele louvores por tudo que Ele fez, por tudo que Ele padeceu por nós. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração de encerramento, e após a oração eu convido os irmãos a se assentarem novamente e deixar alguns recados rapidamente, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós somos gratos, Senhor, a Ti. Não haveria outro sentimento, Senhor, para descrever o que nós sentimos, o que nós, Deus, temos em relação ao Senhor, é a gratidão, Deus. É a gratidão porque o Senhor fez uma obra perfeita na criação. O Senhor fez uma obra perfeita na Tua provisão santa todos os dias. E o Senhor fez, Deus, uma obra perfeita na salvação também, Deus. Nos resgatando de um mundo de trevas, de um destino terrível, através do Teu amado Filho. Nós somos gratos ao Senhor Jesus por tudo que o Senhor padeceu e sofreu naquela cruz e durante toda a sua vida terrena, para que nós pudéssemos estar aqui hoje reunidos diante do Senhor, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus, para que nós pudéssemos estar reconciliados com o nosso Pai. Senhor, nós rogamos e pedimos a Tua ajuda para que todos os dias nos lembremos desta palavra, Senhor. Que o Teu padecimento, Jesus, nos trouxe vida e nos trouxe a salvação. Que o sacrifício foi feito, o preço foi pago e agora a nós resta uma vida de santidade, de retidão diante do Senhor, cumprindo os Teus mandamentos e a Tua palavra, Senhor. Uma vida de gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Deus, nós oramos ao Senhor, rogando pela Tua bênção e a Tua misericórdia nesta semana que nós temos pela frente, que o Senhor Deus nos proteja, nos guarde, nos livre de todos os males, mas que possamos, acima de tudo, estar diante da Tua vontade, Senhor, debaixo das Tuas mãos poderosas, cumprindo o Teu querer em todo o tempo. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a Tua igreja fiel, que a igreja fiel, Deus, ela possa resplandecer neste mundo,
neste país que tanto precisa, meu Deus, do verdadeiro Evangelho. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que, se for da Tua vontade, Deus, nos dê condições às igrejas fiéis de proclamarem o Evangelho, Deus, de espalharem a mensagem da cruz, a mensagem da verdade, o Evangelho da verdade, Senhor, para que as pessoas creiam, para que as pessoas possam também ser salvas. O nosso país precisa do Senhor, ó Deus. O nosso país precisa dos cristãos fiéis a proclamarem o Evangelho, a proclamarem a verdade todos os dias. Nos ajuda, Senhor. Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida dos cristãos, nossos irmãos amados que estão espalhados por esta cidade, por este país e pelo mundo. Aqueles que em Teu nome têm sofrido perseguições, por amor de Ti, têm sofrido perseguições, têm sofrido, Deus, com ações brutais às vezes. Lhes dê o refrigério, lhes dê, Senhor, o consolo acima de tudo. E conceda a eles e a nós, Deus, permanecer em fidelidade ao Senhor, não importa o que passemos, não importa as dificuldades que virão e que estejam por vir, que possamos permanecer em fidelidade ao Senhor, em fidelidade à Tua palavra em todo o tempo. Deus, pedimos a Tua bênção sobre essa cidade, que as autoridades sejam, meu Deus, abençoadas pelo Senhor, que sejam tocadas pelo Senhor, que, Deus, as autoridades desse país também sejam, Deus, abençoadas, que não governem, Deus, em desfavor do povo, mas que governem, meu Pai, de acordo com a liberdade que a Tua palavra declara. Deus, que a Tua igreja possa permanecer fiel ao Senhor, Deus. Se possível, Pai, nos livra de todos os males, mas que acima de tudo nós estejamos diante do Senhor em todo o tempo, sendo fiéis a Ti, Deus. Pai, pedimos a Tua bênção sobre os nossos irmãos, sobre as nossas famílias, aqueles que por motivo legítimo não puderam estar aqui hoje reunidos conosco, Deus, que sejam alcançados pelo Senhor em Tua misericórdia. Aqueles, Deus, que têm se afastado, se desgarrado, que sejam alcançados também, Deus, por Sua graça, e que o Senhor lhes conceda, Deus, poder caminhar conosco novamente, Pai. Acrescenta a Tua igreja, Senhor, aqueles que hão de se salvar. Acrescenta, meu Deus, a Tua igreja aqueles que necessitam ser alcançados pelo Evangelho. Nos permita, Deus, caminhar contigo em todo o tempo. Pai, abençoa todos os Teus filhos espalhados pela face da terra. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus. A Ti entregamos o nosso dia, a nossa vida, a nossa semana e tudo que fizermos, Deus, seja para a honra e glória do Teu santo nome. É assim que nós Te oramos, no nome santo e poderoso do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Pode se sentar, irmãos, está encerrado